Tá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome, Nganga Diego do Exu Rei das Sete Encruzilhadas, ou Pai Diego de Oxalá. Meu nome nas duas vertentes, né? Sacerdote de Umbanda, Nganga de Quimbanda, Luciferiano, Babalaô de Ifai, culto tradicional e por aí vai, né? Sim, eu sou iniciado em uma porrada de culto. Mas hoje eu não estou aqui preocupado com esse negócio também, só estou falando, né, para que vocês entendam que a gente está falando sobre um assunto que a gente lida muito com isso, principalmente com relação a algumas perguntas, né, referentes principalmente a uma que já está meio abatida, mas a gente precisa explicar os pormenores dela porque a coisa mais normal que se tem é quando uma pessoa quer perguntar para você sobre a questão de Exu e Pombogira. E aí eu já vou dar alguns avisos. Jogo de cartas, tarô. Não se confirma Exu e Pombogira. Como assim, Diego? Não se confirma Exu e Pombogira. Tarô, como o próprio nome já diz, é tarô. Ele não pertence à religião. E aí eu vejo algumas pessoas na internet, principalmente eu quando eu estou fazendo live, né? Algumas pessoas vindo querendo que eu confirme Exu e Pombogira em jogo de cartas ou no jogo de búzios no Merim de Logum, né? Jogo de cartas e o Merim de Logum não confirmam entidades. Por que eles não confirmam entidades? Tarô, ele já é um oráculo que não pertence a religião nenhuma. Então já fica o aviso para você que vem com essa conversa falando que o tarô fala Exu e Pombogira, não fala. Se o tarô, assim como o tarô cigano, baralho cigano e todos os outros tarôs, falar que você confirma Exu e Pombogira através do tarô, não. Você não confirma Exu e Pombogira através de tarô. Merim de Logum, jogo de búzios. No jogo de búzios, existe uma forma de você descobrir Exu e Pombogira. Existe uma forma. Não é a tradicional. Ela foi adaptada à situação brasileira. Porque o Merim de Logum, jogo de búzios, ele tem a ver com destinos, odus, né? Só que aí é que tá. Em algumas quedas do Merim de Logum, né, existe a necessidade de você cultuar ancestrais, Exu e Pombogira, Preto Velho, Caboclo, e aí necessariamente cultuar ancestrais não tem a ver com o nome, a nomenclatura Exu e Pombogira, Caboclo, Preto Velho. O jogo de búzios ele vai falar sobre ancestrais, que você tem a necessidade de cultuar essas entidades conhecidas como Egum. Sim, no jogo de búzios não vai aparecer Preto Velho, não vai aparecer Caboclo, não vai aparecer Exu e Pombogira, não vai aparecer essas entidades. O que vai apontar o jogo de búzios vai apontar a necessidade de você cultuar Egum, ancestral. E aí é que tá. Você se utiliza do jogo de 4 búzios, o jogo de confirmação, né? E aí é no jogo de confirmação que você faz a confirmação de quem é o ancestral daquela pessoa, quem é o Egum que está se apresentando no jogo. Ah, Diego, mas o jogo se apresenta, as entidades se apresentam como Eguns? Sim, se apresentam como Eguns. Se apresentam como Eguns. Para o Merim de Logum, Exu, Pombogira, Caboclo, Preto Velho e todas essas entidades que são cultuadas na Umbanda e na Quimbanda aparecem no Merim de Logum como Eguns. Sim, eles se apresentam como Eguns. E aí vai da perícia do sacerdote
fazer essa confirmação, certo? E por que que você começou o vídeo dessa forma? Porque vamos lá. O vídeo dessa forma, ele vem com um parênteses. É possível que a pessoa tenha mais de um Exu e de uma pombogira? É possível, dependendo do caso. Por quê? Normalmente ou tradicionalmente, as quimbandas ou até mesmo a Umbanda, você trabalha com mais de uma entidade. Tem quimbandas que trabalham, você assenta mais de um Exu e de uma pombogira. Sim, já ouvi casos de sacerdotes que têm mais de 30 assentamentos de Exu e pombogira. Mas por que digo 30 Exus, 30 pombogiras, para que tudo isso? Bom, explicação muito simples. Você tem um Exu tutelar. Esse Exu tutelar, ele é o Exu principal da tua casa. Só que, como num hospital, né? Você tem o clínico geral, você tem o neurologista, você tem o psiquiatra, você tem o gastro, então você tem uma equipe médica. Você não tem só um médico para resolver tudo. Você tem uma equipe médica, né? Na espiritualidade é a mesma coisa. Então, quando um sacerdote tem mais de um Exu assentados, significa que cada Exu ali vai fazer um trabalho específico. Não significa que ele vai incorporar 30 Exus, mas cada Exu vai fazer uma situação específica, vai fazer um trabalho específico. Tem Exus que são especializados em demanda, tem Exus que são especializados em dinheiro, tem Exus que são especializados e tem sim Exus que trabalham na parte amorosa. Não é só pombogira que trabalha na parte amorosa, tem Exus que trabalham na parte amorosa. Tem Exus que trabalham bem com cura, tem Exus que trabalham bem com desobsessão. Então, dependendo do Exu que está sendo assentado ali, ele vai ter uma função específica dentro da casa. Ele vai ter uma função específica dentro da casa. Então, se o cara tem mais de um Exu, se o cara tem mais de uma pombogira assentados, significa que, não, ele não vai incorporar os 30 Exus. Ele não vai incorporar as 30 pombogiras. Mas cada um tem um motivo pelo qual está sendo assentado e tem um porquê ele está sendo assentado. Então, hoje em dia as pessoas estão achando que isso é qualidade, né? Que você vai assentar 30 Exus, 30 pombogiras para pagar de gatão ou para pagar de bonzão. Não, você não vai assentar 30 Exus e 30 pombogiras. Você vai ter um principal, que é o seu tutelar, e os outros vão ser entidades de trabalho. Sim, entidades de trabalho. Cada um vai ter uma especificidade. Na Umbanda, a classificação normalmente, não vou dizer em todas as Umbandas, porque senão a gente vai falar que todas as Umbandas têm essa mesma conotação, mas não. Tem Umbanda que assenta Exu, tem Umbanda que não assenta, tem Umbanda que apenas firma o Exu. E aí tem diferença, né? Mas, na Umbanda, algumas Umbandas trabalham com mais de uma entidade. Então você tem a entidade de peia, você tem a entidade que trabalha com grana, você tem a entidade de ronda, o Exu de ronda, e não o Ogum de ronda, mas você tem a entidade de ronda, né? Você tem a entidade de porteira, você tem diversos Exus e pombogiras que são firmados dentro de uma casa, dentro da estrutura de uma casa. Então não significa que você que está no desenvolvimento agora, significa que você vai ter todos esses Exus, não. Normalmente quem tem mais de um Exu firmado ou quem tem mais de um Exu assentado são pessoas que já estão no grau sacerdotal. Então eu acho uma situação que eu vejo muitas das vezes, inclusive nas Umbandas EAD,
né? E nos cultos livres, que trazem essa conotação de que o cara pode ter 30 Exu, 30 pombogiras, 50 caboclos, 30 pretos velhos. E aí você vai fazer a pergunta para a pessoa bem simples, tá? Quem é a sua entidade principal? Sim, você vai ter uma entidade principal. Você vai ter um Exu principal, você vai ter uma pombogira principal, você vai ter um preto velho principal, você vai ter uma entidade principal em cada linha, né? A Umbanda você tem 7 linhas, né? Que se subdividem e dizem que pode chegar até mais de 49, dependendo da linha, dependendo da Umbanda, que eu já ouvi falar. Essa Umbanda ela vai desmembrando, 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 que chega aí a 49 linhas. Não sei tanta linha de, né? E pode desmembrar, pode chegar até 49. Então sim, o cara vai ter em cada linha, muitas das vezes, uma entidade. Porra, 49 entidades, uma em cada linha? Sim. Dependendo da situação, sim. Foi o que eu já ouvi de um sacerdote, né? De um sacerdote. E aí é que tá. Na que eu trabalho, principalmente na Umbanda e no Candomblé, na Umbanda, principalmente na Umbanda Omolocô, a qual eu hoje pratico. Sim, muitas das vezes o Exu e a Pombogira trabalham com 7 entidades cada uma. Ou seja, a sua Pombogira tem 7 entidades, 7 Exus, e o seu Exu tem 7 Exus. Você vai incorporar todos os 14? Não. A depender da circunstância, tem um Exu que é especialista em algo. Esse Exu, às vezes, não vai ser obrigatório, mas às vezes ele vai incorporar, às vezes ele não vai incorporar, às vezes é só o que? Às vezes é só fazer o que o Exu está pedindo, né? Fazer o que o Exu está pedindo e resolve o problema. Não necessariamente você não vai incorporar 49 Exus ou 14 Exus, não. Muitas das vezes, para resolver um assunto específico, aquela entidade, no caso da Umbanda, né? Tem Umbandas que tem oráculo, tem Umbandas que não tem oráculo, né? Caso do Omolocô, o Omolocô, ele é uma Umbanda, mas ele também tem a parte de nação. E por causa disso, sim, o Omolocô ele tem o jogo de búzios, né? Ele tem o jogo de búzios. Tá, Diego, mas aí Exu e Pombogira, Caboclo Preto Velho, vai responder no jogo de búzios? Existe um jogo chamado jogo de confirmação, que é o jogo de 4 búzios. Esse jogo de 4 búzios ele é utilizado justamente para isso, confirmação. Jogo de 4 búzios. Então, ele já te dá um respaldo que já é o que? É para confirmar. Ou seja, você vai jogar, se você não quiser incorporar a entidade, você vai jogar. E dependendo das respostas daquele jogo, é onde você vai definir o que precisa ser feito, como precisa ser feito, de que forma precisa ser feita. O método tradicional seria que a entidade viesse em terra e ela pedisse aquilo que realmente precisa ser feito, ou dissesse o que precisa ser feito. Essa é a principal opção e a opção mais viável, né? Mas você não vai ficar incorporando toda hora Exu e Pombogira, né? Ou seja, você vai ficar espritado, né? Falar igual os antigos. Você vai ficar espritado toda hora? Não. Então, o que você faz? Você tem o jogo de confirmação, né? Tem o jogo de confirmação. Algumas umbandas, fiquei sabendo que tem o copo da vidência. Sim, o copo da vidência. E aí é na vidência que você vai saber essas informações. Como assim o copo da vidência? Sim, o copo da vidência. O copo da vidência é o que vai te trazer toda essa situação. Sim, na minha família de Umbanda, não é de Umbanda Omolocô, mas na minha família de Umbanda, sim, eu tenho 2 Umbandas na casa. Eu tenho a Umbanda Omolocô e tenho a Umbanda tradicional. O meu sacerdote é Pai Tiago, ele é lá de Manaus, né? Ele me passou o copo da vidência. E o copo da vidência ele é um
né? Ele é um oráculo em que você tem o copo com água, se eu não me engano, vela, e aí você faz o procedimento para você ver o que precisa ser visto através da vidência do copo. Diego, é a mesma coisa que bola de cristal? Não chega a ser igual a bola de cristal, até porque a gente não, eu pelo menos nunca usei essa parada de bola de cristal. Para mim isso daí né? Mas ela funciona similar à bola de cristal. Copo da vidência ela funciona similar, né? E aí é que tá. Você precisa passar por uma fundamentação, você precisa passar por toda uma ritualística para você desenvolver a vidência e conseguir ver isso através do copo da vidência. O nome já diz, copo da vidência. Então é o copo da vidência. Então você precisa trabalhar a sua vidência. Então tem esse copo da vidência. É um dos oráculos que eu utilizo aqui em casa, né? Lógico que eu não fico com esses oráculos em live, porque não existe, né? Mas, sim, na minha Umbanda tem o copo da vidência, certo? Então é normal você ter mais de uma entidade. É normal que você tenha mais de uma entidade. É muito normal que você tenha mais de uma entidade. E aí é que tá. Ter mais de uma entidade significa que você vai ser mais poderoso? Bom, depende. Você afirmar um Exu, você assentar um Exu, automaticamente te abre uma situação bem simples. Você precisa zelar por aquela entidade, certo? Se você precisa zelar por aquela entidade, e aí é que tá. As pessoas acham que Exu e Pombogira são amiguinhos. Não, Exu e Pombogira não são amiguinhos. Uma vez que você sabe quem é seu Exu, uma vez que você sabe quem é sua Pombogira, você vai precisar cuidar dela, né? Você vai precisar cuidar dele. E aí é que tá. Se você não cuida, acontece o quê? Ah, Diego, o que vai acontecer? Acontece N situações. Você despertou uma força, você despertou uma entidade. Então, se você despertou uma força, se você despertou uma entidade e você não zela daquela entidade, aquela entidade acaba se tornando um obsessor seu. Como assim, Diego? Sim, ela acaba se tornando um obsessor. E por que ela acaba se tornando um obsessor? Primeiro que as pessoas precisam entender uma coisa. Eu sei que a Umbanda traz consigo a visão do kardecismo, só que vamos lá. Nós estamos trabalhando com entidades de esquerda, Exu e Pombogira. Nós estamos trabalhando com entidades de esquerda. Se você está com essa visão de que Exu e Pombogira, você vive com ele, com aquele bagulho lá, né? Você está achando que é nosso lar, né? Que o cara vai para lá, toma uma sopinha e acha que não. Tanto na Umbanda quanto na Quimbanda, Exu recebe corte, né? Existe o Egé. Na Umbanda, dependendo da Umbanda, também tem o Egé, né? Que é o sacrifício animal. Então, essa visão dessas Umbandas que acha que você vai tratar Exu e Pombogira com sopinha, com copo de cachaça, com cigarro e com essas coisas simples, isso não existe. Isso não existe. Pode até ser que aparece alguém que fala, né? Só que eu acho muito difícil, aí pra mim isso se chama ego. O que é o ego? O cara dizer que consegue cuidar de Exu e Pombogira apenas com um copo de cachaça e um charuto e uma vela. Isso daí não existe. Vai chegar um certo período em que a entidade vai pedir muito mais, né? Então, coloquemos o pé no chão. Não tô aqui pra, né, ofender ou ir para cima de nenhum fundamento de nenhuma casa. Pode até ser que exista casas que tem esse negócio, né, do cara trabalhar com Exu e Pombogira só com uma vela, um copo de água e um charuto. Pode até ser que aconteça, né? Hoje a gente já tem, né, quimbandas veganas, né? Hoje a gente já tem quimbandas veganas, onde você não tem sacrifício animal. Então, se você já tem quimbanda vegana, né? A Umbanda vegana também não vai ser novidade, né?
Então é isso. Não estou fazendo uma sátira, nenhuma ironia não, mas acontece, é o que mais está acontecendo. Você vê quimbanda vegana. Sim. A Umbanda, por natureza, como eu disse, tem algumas Umbandas que fazem sacrifício animal e tem algumas Umbandas que não fazem o sacrifício animal. E aí? Eu vou questionar o fundamento do cara? Não vou questionar. Mas eu vou querer entender o porquê que aquele Exu e porquê que aquela pombogira não tem o hábito de usar o que normalmente um Exu e uma pombogira utiliza, né? Eu lembro de uma vez, logo no começo, quando eu comecei, né? Quando a minha mulher incorporou com uma entidade em casa, Pombogira Cacurucaia. Quando ela incorporou com a Pombogira Cacurucaia, essa Pombogira se apresentou para ela, para mim, né, incorporada, e eu bem achando que era uma preta velha, porque do jeito que ela veio, arqueada, falando diferente, né? Eu achei que fosse uma preta velha, que até fui lá e peguei um copo de café para ela. Um copo de café. Depois ela falou, não, eu não sou preta velha. Aí eu fui pegar uma champanhe, né? Não, mas eu não sou essas pombogira. Aí depois que eu fui entender. Então essa pombogira que minha mulher trabalha, por exemplo, que é a pombogira cacurucaia, normalmente não bebe champanhe, normalmente não bebe café. Às vezes, quando a minha mulher está com algum problema de saúde, vem trabalhando com um copo de água apenas, né? Vem trabalhando com um copo de água apenas. Então são casos e casos, né? E às vezes é por isso que eu estou dizendo. Se você, com um Exu e com uma pombogira, você já precisa começar a entender como trabalhar com essa entidade. Imagina uma pessoa que tem que cuidar de 30 Exus e 30 pombogiras. Cada um com costumes diferentes, com hábitos diferentes, recebem oferendas diferentes. E aí é que tá. Como que você vai cuidar de 30 Exus e 30 pombogiras? Então por isso que é falado. Normalmente uma pessoa que tem mais de uma entidade, tem mais de um Exu, tem mais de uma pombogira, são sacerdotes. Então eles já passaram pelo período de desenvolvimento, já estão num grau mediúnico um pouco mais avançado, né? Porque para você passar e se tornar um sacerdote, você já passou um monte de BO, né? Você já passou por um monte de situação, né? Até você chegar ao sacerdócio. E aí é que tá. Essas entidades são apresentadas para você ao longo do seu desenvolvimento. Então, ao longo do seu desenvolvimento mediúnico, ao longo do seu trabalho, ao longo da sua caminhada, sim, você vai conhecendo essas entidades, né? Não significa que você vai trabalhar com um monte de entidade. Eu, por exemplo, não vou mentir não, eu trabalho com algumas entidades. Tem gente que até escuta achando que diz que acha que aqui eu só tenho um Exu e uma pombogira. Não, eu tenho uma porrada de Exu e pombogira. Tem Exus que eu já falei em vídeos meus, tem Exus que eu não falei em vídeos meus, né? Por quê? Tem Exus que eu já sei que eu carrego esses Exus. Tem Exus que eu não trabalho com esses Exus. E aí é que tá. Eu não vou inventar que eu estou trabalhando com Exu. Ao longo da minha caminhada, confirmação de jogo, Exus confirmando entidades para mim, ou seja, várias foram as situações em que eu tinha um Exu naquele exato momento, né? Na Umbanda, meu falecido sacerdote, né? O tranca-rua dele confirmou um dos Exus que eu carregava. Depois eu dei uma breve passada no Angola. No Angola me confirmaram um Exu. Fui pro Queto, me confirmaram outro Exu. Na Quimbanda Nagô, quando eu joguei, me confirmaram um Exu. Na Quimbanda Malay, me confirmaram um Exu. Hoje, na Quimbanda que eu estou, que é a Quimbanda Congo Angola, eu trabalho apenas com o Exu e a Pombogira que eu já trouxe de outros cultos. Exus e Pombogiras que eu já tenho, inclusive, assentados na minha casa. Então eu não recebi um Exu novo. Eu já tenho os que eu tenho e o meu tata
assumiu e falou: olha, não precisa você ficar sentando no outro Exu, né? A não ser que, por exemplo, sim, tem pessoas que têm mais de uma quimbanda. Tem pessoas que são iniciadas na quimbanda Nagô, Malay, Mussurumim, e aí em cada quimbanda ele vai ter um Exu, um casal ali. Então, quanto mais jogos você for fazendo, mais entidades você vai ficar sabendo. E aí é que tá. Aos desavisados que ficam fazendo um monte de jogo aí na internet, que ficam entrando em um monte de live, né, perguntando para cada um quem é o meu Exu, quem é minha pombogira, quem é meu orixá, quem é não sei o que. Só lembrando que uma vez você vai ficar perguntando isso daí para todo mundo, e aí é que tá. Além de você embolar a tua cabeça, você não vai conseguir tratar de todo mundo. Você não vai conseguir tratar de todo mundo. Então a melhor forma de você descobrir se você tem mais de uma entidade ou não, melhor forma, a primeira e mais segura, procurar uma casa de umbanda ou uma casa de quimbanda, né? Uma casa de quimbanda séria, uma casa de quimbanda decente ou uma casa de umbanda séria, decente, faz o desenvolvimento, desenvolve. Algumas casas de quimbanda fazem desenvolvimento mediúnico, né? Não é todas, mas algumas casas fazem o desenvolvimento mediúnico, né? Isso é natural da Umbanda. Então na Umbanda sempre tem a gira de desenvolvimento, né? Sempre tem a gira de desenvolvimento. Então a coisa mais natural que se tem, gira de desenvolvimento. Participa de uma gira de desenvolvimento numa casa. Faz parte de uma corrente, começa a praticar aquilo que você vai aprendendo, desenvolve a tua espiritualidade e ali você vai descobrir quem são as suas entidades, né? A segunda opção, para quem quer ir para Quimbanda, passe por uma consulta oracular. Passe por uma consulta oracular. Nessa consulta oracular, se você tiver caminhos para aquela casa, normalmente o sacerdote, o tata, a mameto, né, vai fazer o jogo oracular para você e ali você vai ficar sabendo quem são os seus Exus e suas pombogiras, né? O que eu não recomendo, live. Por que não recomendo live? Isso aqui não se confirma, nem Exu, nem pombogira e nem orixá. Isso aqui é tarô. Isso aqui não se confirma nem Exu, nem pombogira. Sim, direto e reto me aparece na minha live um pedindo para confirmar a entidade. Para não ser deselegante, mas às vezes eu preciso ser deselegante. Por que deselegante? Porque enche o saco. O cara acha que ele vai ficar sabendo quem é a entidade dele, Exu e pombogira, e de graça. Ah, Diego, mas você não é de Umbanda? Sim, eu sou de Umbanda. Mas jogo de búzios não é na caridade. Jogo de búzios não é na caridade. Tarô, como não pertence a nenhuma religião, né, ele também não é de graça. Ele não pertence a Umbanda. Ele não pertence a Quimbanda. Ele não pertence ao Candomblé. Então, como tarólogo, eu cobro para fazer as minhas tiragens, né? Não faço de graça. Agora, método para você descobrir quem são as suas entidades. De graça. Procura uma casa de Umbanda, vai numa gira, né? Faça parte dessa casa, faça parte da corrente dessa casa e lá você vai desenvolver. Ah, mas eu já passei por diversas casas e nunca ninguém me ensinou quem era meu Exu e minha pombogira. Pois é, mas aí é que tá. Procure uma casa com um sacerdote sério. Não é você se enfiar em qualquer casa de Umbanda, não é, porque hoje em dia tá assim, né? A febre da macumba é assim, você se enfia na primeira casa que você vê. Você não sabe se a pessoa é séria, se a casa é séria, se o sacerdote é sério, você não sabe nem isso. Você vai lá, passa pela primeira gira de Umbanda, e aí fica todo emocionalmente instável, né? E aí, eu gostei da casa. E aí, já começa, né? Por isso que na minha casa,
eu demoro a iniciar pessoas na minha casa. Por que eu demoro a iniciar pessoas na minha casa? Mais ou menos uns 6 meses, um ano, eu fico vendo se a pessoa realmente, né? Por quê? Sim, já aconteceu comigo. Eu estar numa casa e não ficar na casa. Normal. Acontece. Mas aí é que tá. Mesmo os sacerdotes que eu tive problemas, eu não tenho problema nenhum com ninguém, né? Fez parte da minha caminhada, fez parte da minha vida, seguiu o seu caminho. Mas tá lá, infelizmente está lá na minha raiz. E se tá lá na minha raiz, a gente tem que respeitar, né? E aí é que tá a situação, né? Tem sacerdote que não respeita a raiz do filho. E aí, porque se acha o sacerdote, aí vai começar a querer mandar feitiço, vai começar a falar um monte de coisa. Então, por isso que eu falo, procurem sacerdotes sérios. Por que sacerdotes sérios? Porque um sacerdote sério, você vai entrar para a gira, você vai entrar para a corrente, ele vai te dar a orientação, ele vai te dar toda a caminhada necessária para que você alcance esse objetivo, que é o quê? Não só descobrir as suas entidades, como também descobrir a sua missão espiritual e caminhar na sua vida. Agora, tem sacerdote que não, que acha que é dono das suas entidades e que também acha que é dono de você. Então, quando você já começa desse jeito, você já pula fora. Aqui na minha casa, como eu já passei por um bocado de lugar, né? Não, na verdade eu passei por uma casa de Umbanda e uma casa de Quimbanda. Hoje praticamente eu estou na segunda casa, né? A minha segunda casa de Candomblé e Umbanda e a minha segunda casa de Quimbanda, né? Então eu não passei por diversas casas, eu passei só apenas por duas. E aí é que tá. Eu passei exatamente por duas. Os dois sacerdotes que eu estou hoje são sacerdotes das antigas e a gente tem uma forma diferente de trabalhar. Meu tata de Quimbanda tem uma forma diferente de trabalhar. Meu sacerdote, meu babalá orixá de Candomblé e de Umbanda Molocô tem uma forma de trabalhar. E o meu outro sacerdote, que é de Umbanda, também tem outra forma de trabalhar, né? Então é isso. Então às vezes a gente precisa entender justamente isso. Se adequar à casa a qual a gente fez parte. Porque hoje em dia as pessoas estão adentrando casa e não querem seguir a regra da casa. E aí é que tá. Vão pro TikTok descobrir quem é o Exu e quem é a Pombogira. E aí, live gratuita. Live gratuita, que eu não tenho nada contra. Você pode até fazer. O cara que tá jogando, né? Pode fazer a sua live gratuita, não tem problema. Só que eu vejo um monte de coisa que não me entra na cabeça, né? O cara jogando tarô. Não sei lá, nem sei qual é o tarô que o cara tá jogando, mas ele tá querendo dizer e tá dizendo pra você quem é seu Exu e sua Pombogira. Onde tarô se lê Exu e Pombogira, se fala Exu e Pombogira. O pessoal já não tá falando justamente que tarô não faz parte de religião nenhuma? Se o tarô não faz parte de religião nenhuma, então como que eu tô vendo Exu e Pombogira que pertencem a uma religião? Ah, mas Exu e Pombogira não tem religião. Exu e Pombogira você só vai ver eles. Você só vai ver Exu e Pombogira num terreiro de Umbanda, num terreiro de Quimbanda ou no de Candomblé. São esses três locais que você vai ver Exu e Pombogira. Vai ter um quarto aí que é meio duvidoso e que eu não concordo e provavelmente não vai ser lá. Exu e Pombogira dentro de igreja evangélica. Aí é meio duvidoso, né? Então você só vai ver Exu e Pombogira em candomblés, e não é todos os candomblés, mas tem candomblé que tem Exu e Pombogira, Quimbanda e Umbanda. E aí o cara vem falar pra mim que Exu e Pombogira não tem religião. Se ele tá se manifestando na Umbanda,
é porque ele é adepto às regras da Umbanda. Se ele está se manifestando na Quimbanda, é porque ele é adepto às regras da Quimbanda. Se ele está se manifestando no Candomblé, é porque ele é adepto às regras do Candomblé. Então, quando um cidadão vem com essa conversa de que Exu e Pombogira não tem religião, significa que esse cara não sabe porra nenhuma. Já falo logo, não sabe porra nenhuma. Como eu disse. Então, se é assim, então, por que Exu e Pombogira não se manifesta na igreja evangélica? Por que ele não se manifesta na igreja católica? Exu não tem religião, né? Então, por que ele não se manifesta nesses lugares e só se manifesta no terreiro? Provavelmente o terreiro vai ser de uma dessas vertentes. Vai ser de Candomblé, vai ser de Umbanda e vai ser de Quimbanda. Ou os três ao mesmo tempo, ou cada um separado, né? E aí quando eu vejo um cara me falar uma dessa daí, eu já chego e já falo pra esse cara. Então significa que o seu Exu e sua Pombogira não tem religião, né? Tá. Então quer dizer que se ele quiser se manifestar na igreja evangélica, ele se manifesta. E a mesma coisa o tarô. O tarô ele é universal. Se o tarô ele é universal, sim, eu utilizo o tarô. Sim, eu sou sacerdote de Umbanda, sou sacerdote de uma porrada de coisa. Eu aprendi a ler tarô. E aí é que tá. Eu aprendi a ler tarô. E aí eu sei até onde o tarô vai e até onde o tarô não vai. Então é para isso que você se torna sacerdote. Não é para você criticar o fundamento dos outros, mas é para você entender como cada coisa funciona. Como cada coisa funciona, né? Então, se é para você aprender como que cada coisa funciona, então é para cada coisa funcionar do jeito que tem que funcionar, né, irmão? Então é isso. Então, Diego, quer dizer que eu posso ter mais de uma entidade? Pode, dependendo da casa que você frequenta, dependendo do terreiro que você frequenta, dependendo da fundamentação que você frequenta, as regras daquela casa, às vezes você consegue ter mais de uma entidade. Às vezes, não estou dizendo que é. Às vezes, vai depender de casa, vai depender de fundamento, vai depender de liturgia, vai depender de vários fatores. Então, sim, você pode ter mais de uma entidade. Você pode ter mais de uma entidade, desde que, né, você siga algumas regras. Não é ficar incorporando 30 entidades só para achar que você é o, né, o, como é que fala? Que os caras falam aí, esqueci o nome. Para-raio de Aruanda, né? Ou você é o para-raio de Aruanda ou você é o para-raio do inferno, né? Ou seja, tudo quanto é espírito você incorpora. E aí é que tá o problema. Se você incorpora tudo quanto é espírito, cuidado para que um desses espíritos aí não seja um Egum. Diego, mas você não falou que as entidades não se apresentam no jogo de búzios como Egum? Sim, eles se apresentam como Egum, mas existe uma diferença entre o Egum e existe uma diferença entre a entidade. A entidade já é evoluída, ela já chegou num patamar de evolução diferente de um Egum. Por isso ela é uma entidade. Ela deixou de ser Egum? Não, ela não deixou de ser Egum. Mas ela alcançou um patamar diferenciado, né? Na prática, todos os espíritos que são desencarnados são Eguns. Mas, quando a gente fala de entidades, sim, é um Egum. Mas já chegou num patamar de evolução. Não estou dizendo que é Pokémon, mas já está num patamar espiritual diferenciado, né? Então é isso. E não, ele não vai encostar em você, ele não vai vir trabalhar com você porque você é bonito ou por qualquer coisa desse sentido, ou porque ele é seu amiguinho. Não. Eles vêm por um motivo simples. Precisam trabalhar. E aí que tá. Você foi o escolhido para isso. Então, se você foi o escolhido, trate isso com responsabilidade e não com brincadeira, achando que Exu e Pombogira é seu amiguinho, sua mamãe, seu papai. Não, não é.
um espírito não vai encostar em você, principalmente do calibre de Exu e Pombogira, para te chamar de filhinho. Não, eles não precisam disso. Aliás, fala logo, Exu e Pombogira estão rasgando, estão cagando e andando pro ser humano, né? Então, se um deles te procura para trabalhar, não é para você ser o filhinho amado dele, não. É para você trabalhar, é para você ter responsabilidades. E é isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você quiser descobrir quem são suas entidades, né? Comigo, precisa fazer uma consulta oracular, principalmente se for o caso Exu e Pombogira, no jogo de Exu, no oráculo de Exu. E aí tem toda uma correria, tem toda uma situação para você fazer esse jogo de confirmação, né? Então normalmente eu utilizo para confirmar entidades Exu e Pombogira o jogo de confirmação oráculo de Exu, né? Eu ainda trabalho com oráculo de Exu, né? Porém, como eu mudei, né, da minha casa, então a gente utiliza hoje o Inzila Congo, né? O Inzila Congo é o oráculo oficial da minha família, né? Por enquanto eu estou utilizando o jogo de búzios de Exu, ou o jogo de entidades, né? Tradicionalmente conhecido como jogo de Exu, oráculo de Exu, ou jogo de entidades. Eu ainda estou utilizando isso, por quê? Porque eu ainda estou aprendendo, é uma das coisas que eu estou aprendendo de novo, né? Principalmente nessa nova fase, nessa família que eu estou de Kimbanda Congo, o Inzila Congo, que é o oráculo deles. Então até eu aprender, vai demorar um cadinho, né? Não, não é montar o Inzila Congo e sair jogando, não. Isso aqui é coisa séria. Jogo de tarô, qualquer que seja o oráculo, é coisa séria. Então a gente precisa levar a sério. Assim que eu tiver aprendido, assim que eu tiver pronto, assim que eu já tiver 100%, aí sim eu vou estar disponibilizando o Inzila Congo, né, para geral. Mas por enquanto, como eu estou em fase de aprendizado, primeiro a gente senta para aprender, para depois a gente sentar para ensinar e jogar. Então é isso. As informações vão estar todas aqui abaixo do vídeo para você que quiser marcar consultas, marcar jogos, trabalhos espirituais e como, Diego, eu fico sabendo se eu posso ou não entrar na sua casa. Eu queria ser filho da casa. Bom, a Umbanda e a Quimbanda na minha casa são abertas, agora são abertas, né? Meu sacerdote pediu para abrir a Quimbanda, né? Eu não sou muito fã, mas ele pediu para abrir a gira de Quimbanda, né? Então a gira de Quimbanda na minha casa é toda segunda sexta-feira do mês, ou seja, toda segunda sexta-feira do mês nós temos a nossa gira de Quimbanda aberta. Nós cobramos uma taxa simbólica de R$ 100, né? Diego, mas por que vocês cobram na Quimbanda? Porque Quimbanda não é gratuita. E segundo, normalmente as pessoas vão querer vir para fazer consulta, né? Então sim, a gente cobra na Quimbanda o valorzinho simbólico que é de R$ 100. Né? Já na Umbanda nós não cobramos nada, né? Só que a Umbanda esse mês sim, esse mês nós vamos ter a gira de esquerda, mas a gente pede uma contribuição simbólica que é um vidro de bebida e um maço de cigarro, um vidro de bebida e um maço de vela, né? Que eu acho que é o mínimo, já que você vai vir para falar com a entidade, né? Pelo menos um vidro de bebida e um maço de vela, que daria no caso aí, dependendo da situação, aí você vai gastar aí, uns R$ 30, não passa disso, né? Não precisa ser aquela bebidona cara, nem aquilo nada não. Uma garrafa de 51 e um maço de vela, você vai gastar aí, uns R$ 30, né? Quem é que faz consulta aí cobrando R$ 30? Não, não faz. Diego, mas você deveria de fazer de graça. Não Umbanda de graça. A Umbanda é de graça. Uma colaboração de um maço de vela e um vidro de bebida não é cobrança. Nós estamos pedindo uma colaboração. Agora, na Quimbanda, sim, é uma cobrança.
Não vou descer Exu em terra, né? Até porque Exu e Pombogira de Quimbanda, que é as coisas dele, né? Então não dá para fazer na caridade. E aí as pessoas acham que caridade é fazer as coisas de graça para as pessoas. Não. Não é fazer as coisas de graça para ninguém. Quando você estudar de fato o que significa a palavra caridade, aí vocês vão parar com esse negócio de quer fazer de graça para as pessoas. Ou seja, se matar incorporado, atender todo mundo e achar que é para fazer de graça para todo mundo. A garrafa de bebida e o maço de vela é troca. Simplesmente troca. E é isso. Mas é de graça. É gratuito. A gira de Umbanda é gratuita, né? Esse mês em específico, que é o mês de fevereiro, vai ser de Exu, né? O Exu da minha casa cobrou isso. Cobrou a gira. Esse mês eu estava pensando de fazer gira de Preto Velho. Já tinha feito o banner, tudo certinho, tudo bonitinho. Aí o Exu pulou na frente e falou: esse mês é meu, né? Então é isso. A gente tem que seguir a regra da casa. Então, se você quer participar da gira, as informações vão estar aqui abaixo do vídeo. Se você quiser marcar consultas ou trabalhos espirituais, também as informações vão estar aí abaixo do vídeo, beleza? Um abraço a todos, sucesso, fui!